Hoje nós vamos voltar no tempo. A data, assim, o ano preciso, eu não vou saber dizer. Mas é 70, 71. Eu conversei com alguns amigos aí e eles acreditam que seja mais ou menos essa data, 70, 71. Quando apareceu por aqui um andarilho, por nome de Otacílio. Ele veio da rodovia, ele sentiu fome, entrou na cidade e passou no Hotel São Pedro e pediu um prato de comida. Naquela época o Hotel São Pedro era um grande movimento. Quem lembra aí, pá, lembra, tipo, a hora do almoço você sentia o cheiro da comida de longe. E era cheio de gente, sempre cheio de gente. Ali o pessoal que vinha trazer a safra para Anderson Cleito, parava caminhão, aquela fila de caminhão descia lá do Delta, chegava e vinha até aqui embaixo no Anderson Cleito, que é hoje a Luiz Dreyfson, né? E esse andarilho ali, ele pediu comida. O seu Pedro tinha uma filosofia e ele falava para os seus funcionários: nunca dê resto de comida para ninguém. Nunca dê resto de comida para ninguém. Pode tirar da panela, que faz um pratinho. É um ser humano que está pedindo comida. Essa era a filosofia do seu Pedro. Seu Pedro era um homem muito bom de coração. E só para lembrar que agora parece que o seu Pedro foi homenageado. Até que enfim, né, lembraram dele. Ele foi homenageado numa rua aí da cidade, né? Rua Pedro Caleço. Um grande homem que Paraguaçu deve muito para ele. E o Otacílio chegou ali, foi ficando comeu a comida e foi ficando por aqui. Ele ficou pouco tempo, mas ficava sempre ali na região do Hotel São Pedro ali. Sempre sentado ali, vendo as crianças brincar. Um dia eu me lembro que a gente estava brincando de bola. Naquela época o asfalto ele vinha até a Engenheiro Losky. Para frente era um areião e até o estádio. Um areião terrível. Dia de jogo ali você tinha que, nem de bicicleta quase dava para ir, tinha que ir empurrando. Aí nós brincando ali e tal, o Tacílio chamou o seu Pedro e falou: Pedro, vem aqui. Fala para a mãe desse menino, eu estou vendo aqui, eu estou observando aqui, ele deve estar se coçando direto. Parece que é tipo de sarna. Pede para ele comprar um remédio que tem determinado sal. Pegou, marcou, Pedro marcou, passou para a mãe do menino, a mãe do menino comprou e ele sarou. Aí ficou aquela coisa: mas como é que o Tacílio sabe essas coisas? E ele tinha um entendimento fora de série. O pessoal aí que chegou, lembra dele, conversou com ele, lembra disso aí. Ele falava de política, você podia perguntar quem era o presidente da república de determinado país, ele falava da política nacional, da ditadura que vivia na época. Ele era muito bem esclarecido. Até que um dia veio almoçar no Hotel São Pedro o seu Zé Penicilina. Ele veio no dia de domingo, eu acho que parece que é com a família dele lá. E eu estava perto assim, escutei o Pedro. O seu Pedro Caleço falou assim para ele: ô Zé, eu desconfio que esse andarilho aí, o Otacílio, ele é médico. Ah, Pedro, não é possível. Vamos conversar? Vamos. Aí chegou, um sentou em cada lado e eu fiquei acompanhando. Eu fui na captura ali para ver o que ia acontecer. Eu sempre fui muito curioso, né? Aí o Pedro falou: Zé, o Otacílio, vou te perguntar um negócio. O Zé aqui, ele trabalha em farmácia, é farmacêutico. E eu estava falando para ele: eu aposto que você é médico. Eu queria que você falasse para mim, fala a verdade, não, morre aqui entre nós. Aí ele baixou a cabeça, olhou para o Pedro, fez esse gesto umas 2, 3 vezes, assim, de baixar e levantar a cabeça. E ele confirmou com a cabeça: eu sou médico. Ô Tacílio, mas por que você numa vida dessa? Ele falou: Pedro, vou contar para você, nunca contei para ninguém e não pretendia contar para ninguém, mas você é um homem do coração muito bom, de um coração muito humano. Você matou minha fome aqui vários dias aqui, mas eu vou te contar para você o que aconteceu. Como eu já te falei, Pedro, eu nasci no Rio Grande do Sul. Meu pai é gaúcho e minha mãe era uma negra. E eu nasci, e como meu pai tinha um pouco de posses, eu comecei a estudar, fiz faculdade e realizei meu sonho em ser medicina. E na faculdade eu conheci uma moça. E essa moça passou a ser minha paixão, meu primeiro amor, minha primeira namorada, o amor da minha vida. E nós se casamos. Os seus pais eram contra o casamento por causa da minha mãe ser negra. Ele era um alemão muito, os pais delas eram os alemães muito radical e não gostava de mim. Aí, para nós não ter atrito em família, nós viemos para São Paulo, onde eu montei o meu consultório. Ali eu clinicava, ali atendia. E essa mulher era a minha paixão da minha vida, era a razão do meu viver. Eu vivia praticamente para ela. Nós morávamos no Morumbi, tinha uma casa muito boa, uma casa grande. Eu ganhava bem,
Aí, em determinado dia eu cheguei para consultar, quando eu notei que faltou uns equipamentos meus. Eu tinha esquecido minha maleta, meu estetoscópio e as outras coisas minhas. Eu falei para minha secretária, segura um pouco o pessoal aí, eu vou voltar, vou pegar as coisas lá em casa que eu esqueci. Eu peguei meu Maverick, era um carro do ano que eu tinha, peguei o Maverick, voltei em casa. Eu vi as ferramentas do jardineiro, tudo jogado ali, mas aí eu lembrei que eu também não tinha pegado a chave. Aí eu falei, não vou acordar ela não, vou entrar pelo fundo. Entrei pelo fundo, fui andando. Quando eu cheguei na porta do meu quarto, escutei umas converseiras, umas coisas meio estranhas. Eu falei, tem gente conversando com ela, quem será? Ela estava dormindo quando eu saí. Eu vagarmente abri a maçaneta da porta, bem devagarzinho, sem fazer barulho. Que eu olhei, eu vi o jardineiro trocando carícias com a minha esposa. Eu voltei a porta, sem fazer barulho, consegui fechar. Saí dali de casa, cabeça atordoada, montei no carro, cheguei no consultório. Eu olhei para minha secretária, peguei meu diploma. Eu falei, doutor, você vai sair de novo? Eu falei assim, olha, a partir de hoje não salva a vida de mais ninguém. E vi ela falou, doutor, não escutei o que ela falou, entrei no carro, fui lá no Largo do Paissandu, estacionei o carro, peguei só o diploma que estava no banco, tirei do quadro, peguei a chave, joguei dentro do bueiro e saí sem rumo andando. Cheguei ali no viaduto do chá, eu pensei em me jogar com os carros passando embaixo, mas eu falei, não vou fazer isso. Peguei meu diploma, rasguei centenas e centenas de pedaços e joguei no vento. Falei, daqui em diante minha vida vai ser vagar. Não quero mais saber de nada. E foi isso, Pedro. Foi isso que aconteceu comigo. Eu sou médico, sim. Mas eu era um médico, hoje não sou mais nada. Só estou andando até o dia que Deus me chamar. Essa confissão ele fez para o seu Pedro e para o seu Zé Penicilina. E passado mais alguns dias, nunca mais nós ficamos sabendo do Tacílio. A única coisa que nós sabemos que o Tacílio era médico, porque quando o saudoso Dr. Carlos Zambra, nós contamos essa história no jornal, o Dr. Carlos Zambra me chamou e pediu para ver se buscava aquele documento do MSRM, né? E ele encontrou, ele tinha o nome completo do Tacílio, ele conseguiu encontrar e mostrou para mim. Então essa é a verdadeira história do médico Andarilho, que passou aqui no começo dos anos 70 por Paraguaçu Paulista.